jeito, porque a Operação Verão tá chegando, né? Foi dado o start, Jussara. Isso, estamos no final do inverno aí. E é importante começar agora, né? Com certeza, aqueles quilinhos a mais já estão aqui, né? Isso. Eu me incluo nesse grupo, não adianta, né? O inverno é cruel, Jussara. É cruel. Sim, come mais alimentos mais calóricos, fica mais parada, né? Então a pessoa fica mais recolhida dentro de casa e engorda com facilidade. E tem aquelas pessoas que já vêm a longo prazo com dificuldade para emagrecer, né? E daí muitas chegam para mim e me perguntam: eu tento emagrecer, faço dietas, faço exercício e não consigo. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? É que ela quer, mas não consegue. Há possivelmente um conflito, né, de ideias, entendeu? Ela quer, mas ela precisa mudar. Mudar os seus hábitos para conseguir vencer. Os seus hábitos. E a pessoa responde muito aos hábitos, né? E o que é o hábito? O hábito é aquilo que tu faz, repete, e aquilo entra no piloto automático. Ou seja, para que tu haja mudança de comportamento, tu precisa mudar antes os hábitos que estão lá dentro do inconsciente. Regados ali. Isso, então são coisas que rodam, que nem o programa de computador roda no piloto automático. Então, enxerga a comida, o impulso primeiro é comer sem pensar. Então, chega num buffet, simplesmente pega o prato e vai colocando. Ah, esse tá bonito, aquele eu não comi, aquele também parece. Vou provar um de cada. E o que vai acontecer? Ganhar peso. Então, e muitas vezes esse hábito foi criado muitas vezes para amenizar algumas coisas, né? Está lá no consciente servindo para algum propósito. De bengala, tipo assim? Isso. Então, a ansiedade, né? Então a pessoa está ansiosa, foi lá e comeu. Chegou a fatura do cartão, come. Não vai pagar a fatura, Tá mas feliz? Come. Tá? Para recompensa. Então, existe um gatilho emocional que gera esse comportamento. E muitas vezes a pessoa precisa dar-se conta, ou seja, pensar antes de comer. Buscar esse controle. Isso. Então tem o pensar, né? O pensar magro, né? Então a pessoa é magra porque ela tem um comportamento, um hábito que faz com que ela tenha esse peso, né? Não é ao acaso que isso acontece. E também com a pessoa com excesso de peso é a mesma coisa. Ela tem um hábito que ela desenvolveu em algum momento da vida para suprir, para diminuir seu sofrimento, suas dores, né? Então a comida está servindo por um propósito. Muitas vezes as pessoas devem ficar se perguntando, né, doutora, o que há de errado comigo que eu não consigo emagrecer? Então a primeira coisa que você tem que saber, não há nada de errado Tá com tudo você. certo. Tá tudo certo. Você desenvolveu um pensamento que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento. E como é que a gente muda isso? Mudando o pensamento, identificando o que está levando você a comer. Então, antes de comer, se pergunte, isso é fome ou é uma outra coisa, uma necessidade que eu estou tendo de ansiedade, de gratificação, né, ou de tédio. A pessoa não tem o que fazer, então vai lá e come. Vou dar aquela visitinha na geladeira. Isso, então a visita à geladeira, o armário, então ela vai procurar suprir alguma coisa que está faltando. E para que ela consiga emagrecer, então ela precisa identificar o que a gente chama hoje, se fala muito dos sabotadores do emagrecimento, né? E os sabotadores é justamente o auto-engano. Então a pessoa usa a comida como subterfúgio, uma desculpa para suprir coisas que não tem nada a ver com a comida, tem a ver com a ansiedade, com medos que ela teve em algum momento, e no momento que ela comeu, aquilo passou. Então ela foi lá, aconteceu de novo um momento de ansiedade, comeu, passou. Então o cérebro entende que toda vez que ela tiver ansiedade, come, vai passar. Só que iria passar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então o que é importante que seja feito? Que seja colocado alguma coisa, que seja um hábito positivo no lugar da comida.
tá? Só que isso a pessoa muitas vezes não consegue fazer isso sozinha, né? Ela precisa ter alguém que treine ela, que explique, que encontre qual sabotador, esse caminho. Qual sabotador que está acontecendo, porque são muitos sabotadores, né? Não é só um, às vezes a pessoa pensa, é 1, 2 e 3, não, são 20 e poucos sabotadores. Nossa, vários. Então cada um tem um seu, ou tem mais de um. Tanto que isso é uma epidemia, né, doutora? Isso. O sobrepeso é uma epidemia. Exatamente. Então, era um mecanismo de defesa, né, desenvolvido para a sobrevivência do homem, né? Então a gente fala da teoria dos 3 cérebros, né? O cérebro trino, né? Que é a evolução do cérebro reptiliano, que é agir pelo instinto, o cérebro do mamífero, né? Que é o cérebro emocional, que é o sentir, né? E o neocórtex, que é um novo cérebro, né? Que existe o pensar. Então o homem tem uma capacidade diferenciada do animal porque ele pensa e ele reflete sobre si mesmo. Como é que está sendo o meu comportamento? Isso está sendo adequado a essa minha realidade? Então o que é importante? Que a pessoa reflita sobre os seus atos. E como é que ela vai conseguir fazer isso? Antes de comer, ela tem que pensar, tá? Então tá com aquela vontade louca de comer o chocolate, sabe que não vai conseguir comer um pedacinho só. Ele vai atacar o chocolate inteiro. A pizza também não pode ser um pedacinho, né? Sim, tem que provar todas. Tem que ser a pizza inteira. Então como é que se vai resolver isso? É baixar a ansiedade, então ficar em torno, esse ataque, né? Você vai dizer assim, um sequestro. Quer dizer, a parte emocional sequestra a ação do cérebro, que é o cérebro racional. Então aquilo aí vai demorar em torno de uns 20 minutos. Ou seja, se a pessoa conseguir segurar aquela fome... Resistir naquele momento. E colocar alguma coisa no lugar que reduza a sua ansiedade, aquela fome vai desaparecer. Então é necessário que ela tenha essa consciência, e isso tem que ser treinado. Ela vai repetir para mudar o seu hábito. Isso é o trabalho do coach, dar esse ensinamento. Exatamente. Então a pessoa usa ferramentas, várias técnicas que estão ligadas à neurociência, justamente esse conhecimento de como é que funciona o nosso cérebro para mudar o comportamento. Então tudo começa no pensamento, que gera um sentimento, que vai gerar um comportamento. Que vai gerar um resultado, que é o que nós queremos com a Operação Verão, né? Porque a gente quer perder peso, quer. Quantas dietas loucas nós fazemos, e vou dizer de novo que a gente se inclui nessas dietas, né? Porque quem não quer perder uns quilinhos, né? 2, 3, sempre 4, assim, ó. Qualquer pessoa que a gente fala sempre quer perder. E a gente embarca nessas dietas e lá pelas tantas, essas dietas não funcionam mais. Exatamente. Então a gente tem que reaprender, né? Modificando alguns hábitos, algumas coisas, isso gera um novo ciclo de perda de peso. Então, às vezes, tem que haver... Por que trancou o emagrecimento? O que aconteceu que o corpo vai se acostumando mesmo, claro, né, com aquilo ali? E, às vezes, mudando algumas coisas, já consegue destravar e ir adiante. Então, o que é importante que a pessoa se dê conta? Ela não é vítima da comida. A comida não tem domínio sobre ela. Não é a protagonista da vida da gente. Então a pessoa tem que ser protagonista da sua própria escolha, da sua própria vida. Então ela tem toda a capacidade de escolher, claro, mudar, né? E ela vai substituir essa comida por alguma outra coisa que seja benéfica, tá? E uma das pessoas que pode ser procurada, que pode ajudar muito, é o coaching de emagrecimento, que tem todas essas ferramentas ligadas à neurociência, à programação neurolinguística, né? Ferramentas que podem auxiliar a pessoa na mudança real e definitiva, e não só aquela coisa que é temporária. Do momento, né? De perder um peso temporário. Isso, porque daí ela tem o apoio de um profissional que vai ajudá-la enquanto ela estiver ali em contato com o profissional. No momento que ela deixa de ter o contato com o profissional, ele volta a ter o comportamento, porque ela não introjetou aquele comportamento. Ela precisa
aprender um novo comportamento e colocar no inconsciente. É o profissional que dá todo esse suporte. Exatamente, para criar um hábito novo. E a gente precisa, não é, doutora? Precisa. Precisa daquele suporte. Que é a dieta com dor, né? Que é aquela dieta que é forçada, tu tem o que fazer, eu preciso fazer. E aquela dieta que eu decido fazer. Exatamente. Né? Eu quero fazer isso porque isso vai ser bom pra mim. Nem combina mais, né? Então, com daí, dor não precisa. Daí é uma dieta sem dor, Não né? precisa. É isso aí. Vamos aprender então a pensar e chegar ao nosso resultado, aos nossos objetivos, sem dor e muito pelo contrário, com prazer e com resultados, né? Isso. Que é o que a gente quer, né? Isso Com aí. esse... É um serviço que a gente presta, né? De coach, Sim, com certeza, né? com Ensinar certeza. a pensar da maneira correta que a gente vai acabar aprendendo no nosso dia a dia a fazer as escolhas certas. É isso aí. E eu luto por uma vida mais leve. E bem mais leve. Bem mais leve. Obrigada, coach. Obrigada. Jussara Monareto.